O morangueiro ele pertence à família Rosaceae, ele tem uma importância econômica e social em diversos municípios do Brasil, sendo uma fonte de renda para muitos produtores, principalmente de economia familiar. E a cultura do morangueiro, ela pode ser afetada aí por vários patógenos que causam doenças na planta e podem provocar grandes prejuízos quando não são manejados adequadamente. Então, quando se deseja uma boa produção na cultura do morango em diferentes regiões climáticas, é necessário que se faça um uso constante da tecnologia e vamos destacar aí, entre elas, o manejo integrado, com combinações de métodos de controle. São várias as doenças causadas por fungos que podem comprometer a planta, e dentre elas a antracnose, e que iremos abordar em nosso trabalho, que será apresentado pelas acadêmicas Carla e Tayana, do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense do campus de Araquari, na disciplina de Fitopatologia do 8º período. Então, de forma geral, né, é importante a gente conhecer um pouco da doença. Então, antracnose, flor preta ou doença do chocolate, essas são nomenclaturas, né, que todas se referem à antracnose do morango. Então, ela é o agente causal, é o fungo, o Coletótricum acutatum, né? Em especial, a gente vai trabalhar com essa espécie, mas em geral, os fungos do gênero Coletótricum, eles são responsáveis pela antracnose, porém de outras partes da planta, né? Então, essa doença ela é de grande importância para o cultivo do morangueiro, podendo até causar 80% da perda de produtividade, principalmente para os cultivos desprotegidos, né? Então, essa doença é extremamente importante para cultivos a céu aberto. Então, o principal sintoma é necrose progressiva dos pedúnculos, demais partes dos órgãos florais e dos frutos. Essa imagem nos traz de forma bem clara os sintomas da antracnose. Então, a gente pode ver ali nas imagens A, B e C os sintomas necróticos que elas ocasionam nas flores, né, e nos pedúnculos florais. E na imagem D, a gente tem um sintoma necrótico de um fruto. Então, esses são os sintomas característicos da antracnose. Então, quando estamos lidando com uma doença, é importante a gente conhecer o triângulo da doença, que é a relação entre hospedeiro, patógeno e ambiente. Nenhum dos fatores de extrema importância para o progresso da doença é a questão ambiental, visto que em algumas situações a gente não consegue estar manejando esses fatores, né? Então, temperaturas entre 19 e 23 graus, elas favorecem o progresso da doença, e também tem a questão da alta umidade, visto que o veículo de disseminação são as chuvas e a irrigação por aspersão. Então, de forma bem geral, algumas informações aqui sobre a doença e mais específico sobre o patógeno. Então, a doença, claro, a antracnose, a flor preta. Então, referente ao patógeno ali, né? A gente tem a etiologia, o fungo Coletroticum acutatum. Então, sua sobrevivência se dá em restos culturais e hospedeiros alternativos. A sua disseminação ocorre através de mudas infectadas e respingos de chuvas e irrigação. Condições favoráveis, então, a temperatura de 19 a 23 graus. Chuvas prolongadas e excesso de irrigação, o excesso de nitrogênio, a questão de adubação ali também influencia, e a alta umidade relativa do ar, né? E algumas táticas de manejo, como usar mudas sadias, fazer a rotação de culturas, né, recomendada a cada 2 anos, evitar irrigação por aspersão, por conta da disseminação ali do patógeno, cultivo em túneis, né? Usar cultivares resistentes, extremamente importante, e usar fungicidas após o monitoramento, né? Uma questão de preventiva. O manejo integrado da cultura do morango, ele visa o manejo de 3 fatores. Entre eles ali o patógeno virulento, o hospedeiro suscetível e o ambiente ser favorável, o que pode levar aí ao aparecimento da doença.
A questão do fator humano, muitas vezes, é o principal responsável pelo surto dessa doença. Da mesma forma, então, que o homem ele pode criar condições aí para favorecer a doença, ele também pode criar situações que desfavoreçam. Então, o sucesso do controle de uma doença, ele vai depender muito da atitude que vai ser tomada em relação aí tanto à condução da cultura, quanto à implantação, aí até a pós-colheita. Os princípios do controle de doença a serem utilizados pelo MID no morangueiro, eles são de a relação e evasão para o ambiente favorável, a evasão, a exclusão e irradiação para o patógeno virulento, e proteção, imunização, terapia para o hospedeiro suscetível. Aí, em relação ao patógeno, o princípio de exclusão ele visa interferir na disseminação do patógeno de uma região que é epidêmica para uma que seja livre do patógeno. Isso por meio de medidas quarentenárias, pela eliminação dos vetores, pelo uso de mudas sadias e até pelo tratamento de mudas. Então, nesse quadro demonstrativo, a gente tem a eficiência relativa de algumas táticas de manejo sobre as principais doenças do morangueiro, né? Então, eu destaco ali a flor preta. Então, nós temos ali nessas 3 opções de mais na sequência como muito importante, 2 sinais de mais é importante e 1 está como pouco importante. E o tracinho é sem efeito. Então, a gente pode observar ali como as táticas de manejo classificadas como muito importantes são cultivares resistentes, mudas sadias, cultivo protegido, espaçamento e densidade, irrigação, principalmente por gotejamento, e a utilização de fungicidas. Então, essas táticas são extremamente importantes para o controle da doença. Então, eu tenho ali como importante, não são tão eficientes quanto as iniciais, porém também contribuem para o controle dessa doença. Então, nós temos a questão da rotação de cultura e da nutrição equilibrada. A nutrição ali em questão do solo, né? E como pouco importante, eu vou ter a drenagem do solo e o histórico da área a ser produzida, né? Que acabam não influenciando muito nessa doença. E como sem efeito, eu vou ter então os cuidados na colheita e o resfriamento rápido. Então, essas táticas de manejos ali, principalmente as muito importantes, são manejos que devem ser aplicados à cultura do morangueiro para evitar a propagação dessa doença. No controle cultural, o cultivo em solo nos plantios de morangueiro, eles não devem ser feitos em áreas onde foi mantido o viveiro ou a produção dessa mesma cultura, pois nesse solo ele pode se acumular agentes patogênicos que irão danificar as mudas nesse novo plantio. E para diminuir esses riscos, então, recomenda-se que seja feita uma rotação de culturas com adubação verde, no caso das leguminosas, como é o caso ali da ervilhaca. Recomenda-se incorporar ela no solo antes do florescimento, e no inverno, a aveia ou azevém, seguindo do milho ou milheto aí no fim da primavera-verão, que deverá daí ser incorporado ao solo quando a cultura estiver florescendo. E após a incorporação das culturas, deve ser feita uma adubação orgânica, no caso de cama de aviário, esterco, um composto orgânico, ou aplicar uma parte de adubação nitrogenada que seja recomendado para a cultura. E o cultivo sem solo ele é dividido em 2 grupos, o hidropônico e o cultivo em substrato, que utiliza-se um sistema de plantação em substrato, onde se utiliza calhas ou sacos de cultivo resistente em dupla face, que acomodam o substrato, e os containers em vaso. O cultivo protegido, as vantagens desse método seria de não precisar fazer a rotação, você vai acabar otimizando a produção e o espaço, e o controle dos fatores bióticos e abióticos que são causadores de doenças aí como a antracnose. E a remoção dos restos da cultura para evitar o risco aí da sobrevivência e as desvantagens do patógeno à intensa competição microbiana. Sobre o controle genético, então, devido à resistência à antracnose, novas cultivares de morangueiro elas vêm sendo estudadas em razão da ampla distribuição geográfica do agente causal e do potencial que ele tem de perdas e danos na produtividade.
A resistência à antracnose das flores, ela constitui um dos objetivos mais buscados nos programas de melhoramento, tendo em vista que a maioria das cultivares utilizadas em larga escala no Brasil, elas são susceptíveis a essa doença. Devido à influência decisiva nessa interação da questão do fotoperíodo, da temperatura, o desempenho produtivo das cultivares, elas tendem a expressar o máximo potencial agronômico dentro da região que elas foram desenvolvidas. Mas, por exemplo, já em outras condições, essas cultivares podem apresentar um comportamento adverso. Nas condições do Brasil, as cultivares importadas, elas normalmente apresentam algumas características favoráveis na questão da alta produtividade, a massa média dos frutos e elevada firmeza da polpa. Agora, no que se diz respeito a sabor e a susceptibilidade às principais doenças, tem sido um problema comum encontrado entre esses genótipos. Uma das possíveis soluções para esses problemas seria a introdução de novas cultivares, seguida de estudos para adaptabilidade, para verificar o potencial de utilização destes genótipos nas regiões onde pretende-se empregá-las, e também a introdução do germoplasma, que é uma estratégia de incremento de variabilidade genética largamente utilizada em diversas culturas agrícolas. Nas cultivares de morangueiro, precisam ser adequadamente avaliadas as relações das características que são mais relevantes para a cultura, principalmente no que se diz respeito à produtividade, à qualidade físico-química dos frutos e a resistência à doença, que é o foco aqui do nosso trabalho. Para que se possa comprovar, né, ou descartar a possibilidade de utilização de novas cultivares em escala comercial. Então, aqui eu trago algumas cultivares, né, que apresentam, cultivar que apresenta resistência moderada em relação à antracnose, que se destaca aí a Portela, a San Andrés, a Albion, a Camino Real, a Ariaromas. Cultivar susceptível à doença é a Oso Grande, a Camarosa e a Benícia. E uma cultivar aí com uma boa tolerância é a Monterey. As cultivares de dia curto, elas são dependentes da temperatura e do fotoperíodo, e elas necessitam de uma condição especial para que entrem na fase reprodutiva. Já enquanto as cultivares de dia neutro, elas são insensíveis aos estímulos de fotoperíodo. Então, cada uma dessas cultivares que eu trago aqui, elas trazem características, então tudo vai depender da região onde a cultura vai ser implantada, das condições de clima que se tem, a forma que vai ser feito o cultivo, para que seja feita a escolha da cultivar mais adequada para a região. Contra o controle químico, a aplicação ela deve ser preventiva e também protetora. O produtor de morango ele deve sempre procurar seguir as recomendações técnicas estabelecidas para o controle fitossanitário da cultura, evitar o uso desnecessário, né, e de maneira também inadequada, porque o morango ele é um produto vegetal e muitas vezes consumido in natura, né? Então o maior problema vai ser a contaminação, que acaba afetando diretamente a saúde do consumidor. E o uso adequado das medidas de controle já apresentados aqui no nosso trabalho, ele pode reduzir muito a dependência do controle químico, pois se esse for usado de uma maneira inadequada, ele é considerado danoso tanto ao meio ambiente, né, à saúde e ao homem. É sempre importante estar utilizando produtos que sejam registrados para a cultura, né, com acesso ao Agrofit, e eu apresento essa tabela para vocês. Cuidados no uso de defensivos químicos. Usar exclusivamente agrotóxicos recomendados para o morangueiro, seguir rigorosamente as indicações descritas na bula, obedecer rigorosamente ao período de carência do agrotóxico, usar equipamento de proteção individual, o EPI, fazer aplicação de alto volume de cauda, procurar cobrir todas as partes da planta, usar adjuvantes quando indicados. A eficiência de um agrotóxico depende muito da época e do modo de aplicação, e o seu uso deve ser baseado no diagnóstico correto da doença que se pretende controlar. Aqui eu trago algumas medidas gerais, que seria usar mudas sadias,
Usar cultivares mais adequadas às regiões e resistentes a doenças limitantes ao cultivo do morango, evitar o plantio em época e região muito úmidas e com solo mal drenados, reduzir o tempo de molhamento foliar da planta pelo uso do túnel, uma estufa plástica e pelo manejo de irrigação, que seria o gotejamento o mais adequado. No caso de cultivo em túnel ou estufa plástica, criar condições para uma boa aeração e insolação. Usar cobertura morta como mulching, como plástico preto ou outro tipo de cobertura, como a cícula de pinos ou palha vegetal. Eliminar folhas, flores e frutos doentes da lavoura, fazer uma adubação equilibrada, eliminar restos de cultura imediatamente após o final do ciclo da cultura, eliminar possíveis hospedeiros alternativos de patógeno do morango, evitar o plantio sucessivo ou perto de lavouras velhas de morango que esteja acometido de doença e proceder ao controle químico com fungicida protetores ou sistêmicos. E como eu gostaria de deixar também aqui que a questão do que o uso isolado dessas medidas, elas são insuficientes para o controle desejado da doença. Por isso é tão importante fazer um manejo integrado usando outros métodos juntos. E estas são as referências para a elaboração do nosso trabalho. Então, em meu nome e em nome da Carla, agradecemos a atenção de todos e se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Obrigada e tenham um bom dia.